Olá, estamos na série Segredos do Coração. Você está no 5x7. Maurício, o que é isso? É que o assunto que a gente está tratando, ele é muito louco. Ele é pesado, mas ele é importante. O que a gente está falando aqui, baseado lá no Salmo 51. Inclusive, se é novo na série, clica aqui, a gente te leva lá no começo. O Davi, rei Davi, profeta também chamado na Bíblia, ele fala que o coração dele está sujo. No episódio anterior, nós vimos o que significa transgredir, porque Davi coloca as três coisas que sujaram o coração dele: transgressão, pecado e iniquidade. Hoje, o nosso episódio, pecado. Como assim pecado? Nós vamos ver o que significa pecado, quais as raízes do pecado e o que fazer para se limpar do pecado. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim o YouTube vai te dar uma dica todo dia de quando entrar o 5x7 e quando vão ter as nossas lives. O que aconteceu? Davi tinha pecado, escondeu o pecado um tempão, e ele vai lá confessar para Deus. E ele esclarece lá no verso 2 o seguinte: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O pecado, então, precisa ser purificado. A palavra pecado é rataá, que quer dizer pecado ou pecaminoso. Mas essa palavra rataá também é usada, sabe para quê? Para oferta pelo pecado, condição de pecado, culpa pelo pecado, punição pelo pecado, purificação dos pecados de impureza cerimonial. Ou seja, a mesma palavra para pecado serve para pagar a conta do pecado, serve pela culpa e tudo mais. Só que só entender isso não ajuda muito. Nós precisamos ver a raiz da palavra pecado para a gente entender como e por que o pecado surge no nosso coração. Pecado tem uma raiz, tá? Que é ratá. A raiz da palavra pecado é ratá. Rataá é pecado, a raiz é ratá, que quer dizer pecar, falhar, perder o rumo, errar, incorrer em culpa, perder o direito, errar o alvo, ou o caminho do correto e do dever, errar a marca, induzir ao pecado, fazer pecar, perder-se, afastar do caminho. Entendeu por que as pessoas dizem que pecado é errar o alvo? Porque a raiz do pecado é essa. O final era chegar ali. Você não chegou, alguma coisa te fez perder o rumo. Alguma coisa te fez errar. Alguma coisa fez você errar o caminho certo, errar o dever que você tinha que fazer, se afastou do caminho. A mesma palavra, ela também aponta para incorrer em culpa, sofrer penalidade pelo pecado, sofrer a perda, fazer uma oferta pelo pecado, purificar do pecado, purificar da impureza, trazer a culpa, a condenação, punição, purificar-se da impureza. Ou seja, o pecado pode ser sem intenção. Diferente da transgressão, que a pessoa já está ali, ela nem apontou no alvo, já está apontando na orelha do outro. Tá? Quando você está consciente do que você está fazendo, então, é transgressão. Ou seja, um pecado consciente, ele deixa de ser pecado, ele vai para outro nível. O pecado com dolo, o pecado com a intenção. Por isso que na antiga aliança, a galera que pecava, mas não tinha a intenção de pecar, podia, ao invés de ser condenada, ir para a cidade de refúgio, onde ela não tinha que pagar a pena. Ou seja, era uma maneira que Deus criou para mostrar para os filhos que existia diferença na intenção e não intenção. Está entendendo até aqui? Um exemplo de Davi é a sequência de transgressões que ele faz. Ele fica no palácio, no tempo da guerra, errou. Ou seja, ele tinha que estar lá na guerra. Olha para a mulher pelada, não é para cobiçar a mulher dos outros. Ele deita com a mulher, não é para adulterar. Está lá escrito. Manda o marido dela voltar da guerra para tentar encobrir o pecado. Tudo isso é transgressão. Manda o cara para a linha de frente para matar o cara. Tudo isso é transgressão. Ou seja, Davi, ali ele estava falando da transgressão, mas também tinham pecados que ele tinha cometido, coisas que ele não teve a intenção de fazer. Algumas coisas que ele não calculou, vou fazer assim porque eu quero pecar. Não, acontece, ele vai pedindo para Deus purificá-lo disso. Você já se sujou comendo? Por exemplo, está lá comendo um macarrãozão com molho de tomate val. Você não sujou com intenção, vou me lambecar todo. Não. O que aconteceu? Você não teve intenção, mas se sujou.
Então tem que limpar. A mesma coisa se aplica ao pecado. Não é porque nós não tivemos a intenção de machucar o outro que não machucou, machucou. Não é porque não tivemos a intenção de ferir que não feriu, feriu. Eu e você precisamos entender. Você já deixou de pagar uma conta sem querer? Mas não é porque você deixou de pagar a conta sem querer que você não vai ter que pagar a conta e nem os juros. Tá entendendo a parada aqui? Então, o fato de você não ter intenção não tira de você a responsabilidade de ter pecado. O que fazer então? Primeiro, confessar. Confesse para as pessoas que você feriu, confesse. E então, Maurício, mas quando eu não tenho nem ideia que eu fiz? Davi fala disso no Salmo 19:12. Ele pede para Deus o absolver até dos pecados que são ocultos. Ou seja, eu não tive ideia que eu fiz. Então, quando você estiver pedindo perdão para alguém que está ofendido, já fala também, eu quero pedir perdão até daquilo que eu nem sei que eu fiz. Ah, tá zoando? Não, tá na Bíblia, Salmo 19:12. Isso vai mantendo seu coração limpo. Porque o pedido de perdão não é tanto para outra pessoa, é para você mesmo. O perdoar também não é tanto para outra pessoa, é para você mesmo. Porque você mantém seu coração limpo. Faça a vontade de Deus. Quer manter seu coração limpo? Se encha da palavra. Ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho, ou seja, você não erra o caminho. Busque sempre ouvir a voz do Espírito Santo e se cerque de conselheiros sábios. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tamo junto ao infinito e além.